Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia, servidores e servidoras do município de Quixeramobim. Bom dia ao pessoal da técnica da Rádio Campo Maior. Bom dia, Pedro Igor. Meus cumprimentos também ao pessoal das redes sociais que assistirá ao programa nas nossas plataformas. Hoje são 25 de setembro de 2021. Eu sou Águida Maria e este é o seu programa Sindicato em Destaque, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim que traz assuntos do total interesse dos seus servidores, de nós servidores do município. Bom, os nossos assuntos de hoje são a decisão judicial, que julgou a ação popular, que despediu mais de 300 servidores do município, o processo seletivo 2021, da Secretaria da Educação, a reposição salarial dos servidores que ganham acima do salário mínimo e a PEC 32. Bom, em primeiro lugar, lembrando a vocês que a sede do nosso sindicato está situada na Rua Dias Ferreira, 103, que a gente abre de 7h30 até as 14 horas, certo? Estamos trabalhando também com atendimento presencial. Você pode ir até lá, pode agendar o seu atendimento pelo telefone 997233133, o WhatsApp, certo? Esse é o WhatsApp. Esse WhatsApp, ele atende de 7h30 até as 14 horas, de segunda a sexta. O Sindicec também abre de 7 às 14 horas, de 7h30, viu gente? Desculpem. Até às 14 horas, de segunda a sexta, tá bom? E se você, de preferência, você agende o seu atendimento pelo WhatsApp 997233133. Por quê? Porque se você agendar o seu atendimento, você passar qual é o seu problema, se a gente precisar fazer alguma pesquisa, encontrar alguma lei, por exemplo, para lhe atender, ou alguma consulta, advogado, esse tipo de coisa, já facilita o seu atendimento, tá bom? Você faz um pré-atendimento no WhatsApp e depois você pode fazer o atendimento presencial se for necessário. Também, se você quiser passar lá na sede para procurar saber das suas questões, também pode, tá? Só o agendamento é só para facilitar, tá bom? E também, gente, lembrando que as guias para atendimento médico são através desse WhatsApp aí que eu citei o número, viu? Não precisa mais você ir até o sindicato para pegar a guia de atendimento médico ou de exame de laboratório. E foi julgado improcedente pelo juiz da segunda vara da comarca de Quixeramobim, Rogaciano Bezerra Leite Neto, a ação civil popular movida por Francisco Vanderlei de Oliveira Souza e Maria de Nazaré Saldanha de Almeida, que pedia a nulidade dos editais 8, 9, 10, 13 e 14 de 2020, que convocava aprovados no concurso de 2019. A história já é bem conhecida de todos, E eu não vou me alongar mais nesse assunto, O fato é que esta semana, no último dia 17 de setembro de 2021, o juiz Rogaciano Leite, da segunda vara comarca de Quixeramobim, decidiu que, e eu vou ler só aqui o dispositivo, porque é a lei propriamente dita, o restante o julgamento propriamente dito, o restante é tudo, fundamentação do que ele vai decidir. Então, a decisão, diante do exposto,
nos termos do artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, do Código Civil, artigo 19, caput da Lei número 4.617 de 1965, julgo o pedido improcedente para manter a eficácia dos editais convocatórios número 8, 9, 10, 13 e 14 de 2020 e os atos administrativos deles resultantes, sem condenação em custas de honorário advocatício, certo? Esta é a decisão do juiz, ou seja, decidiu que a galera vai ter que voltar a trabalhar, sim, é só uma questão de tempo, gente. E aqui vamos ver quais foram as providências que o sindicato tomou, o sindicato juntamente com o nosso advogado, Dr. Valdeci Alves, providências jurídicas, que o sindicato tomou a respeito dessa decisão do juiz, O sindicato que representa os servidores novos concursados nessa ação. Logicamente, representa aqueles que se filiaram ao Sindicec, não é verdade? Houve reunião dos interessados, com a diretoria do sindicato e o nosso advogado. O Dr. Valdeci deu todas as explicações para eles necessárias, eles retiraram todas as dúvidas e ele disse que o sindicato teria que enviar ofício à prefeitura e ele mesmo preparou o ofício e eu agora vou ler o ofício que foi enviado pelo sindicato para o prefeito municipal e para o procurador-geral do município. Foi enviado ofício igual para cada um desses dois. Tá certo? Então vamos lá. Ofício número 74 de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Quixeramobim, Cirilo Antônio Pimenta Lima. Assunto é a intimação da sentença, requerimento da urgente reunião por teleconferência com o gestor maior para a solução definitiva da demanda. Qual seria a demanda? Minoria de servidores demitidos a serem chamados, comunicando que não havendo resolução em reunião, ocorrerá a execução provisória nos termos dos mandamentos atuais da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, aqui tem toda a identificação do sindicato, endereço, CNPJ, coisa e tal, e-mail. Através do sindicato e também do advogado na ação popular, número 0051, 66351 2020 8060154, e por meio da força do artigo 8º do inciso 3º da Constituição Federal, e o Dr. Valdeci da Costa Alves, de OAB 10.517-A, e a entidade abaixo signatárias vem respeitosamente nos termos do parágrafo 1º do artigo 269 do Código do Processo Civil promover a intimação de Vossa Excelência, a Vossa Excelência no caso é o prefeito, da sentença anexa prolatada no processo acima, como lhes faculta a lei, dentro da visão da celeridade processual, de todas as partes devem agir de boa fé no processo, colaborando para a pronta efetivação da justiça social, respeito ao Estado Democrático de Direito e a boa prestação jurisdicional, a saber. No caso aqui, gente, a sentença que eu falei antes, de 22 páginas, ela foi anexa, a gente imprimiu, juntou aqui com esse ofício para dar ciência ao prefeito, para não esperar que eles passem um monte de anos sem abrir o processo para olhar a sentença, tá certo? Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos dos termos do processo.
parágrafo 1º, é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Foi exatamente isso que o doutor Valdeci fez, certo, gente? A decisão do juiz do processo foi contra a prefeitura. O doutor Valdeci, como o advogado de defesa, né, que ele é o advogado dos servidores, ele está aqui dando ciência à prefeitura e ao procurador da prefeitura. O procurador da prefeitura é o advogado da prefeitura, certo? É isso que está acontecendo. Vamos aqui continuar com o ofício. Assim, nos termos da lei, vem intimar Vossa Excelência da sentença nas folhas 1999 a 2020, anexa, cujo dispositivo segue abaixo. Certo? Essas folhas aqui são referentes ao processo que eu citei ali, o número ali atrás. Aí ele lê aqui, diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso 1º, do Código de Processo Civil, do Código Civil, artigo 19, caput, da Lei número 4.717 de 65, julgo o pedido improcedente para manter a eficácia dos editais convocatórios, número 8, 9, 10, 13, 14 de 2020 e os atos administrativos dele resultantes. Ou seja, é a decisão a favor dos concursados. Assim, diante do teor da presente intimação, vem requerer urgente reunião. Agora aqui já é o advogado do município requerente, certo, gente? Ali ele está informando. Agora ele está pedindo. Ele vem requerer do prefeito urgente reunião com o procurador do município, com Vossa Excelência, por teleconferência, para resolver a questão definitivamente, já que só resta convocar uma minoria dos que foram inicialmente demitidos. Como vocês sabem, já foram mais de 200 pessoas das 307 que foram demitidas, já foram reconvocadas. 2. Evitando recursos meramente protelatórios que causarão grandes prejuízos à fazenda pública, à credibilidade da administração de Vossa Excelência, pois mesmo recorrendo, se for dado efeito suspensivo ao recurso, perdendo a apelação, o município acabará pagando duas vezes. Primeiro pagará aos contratados no lugar dos concursados e aos concursados, que depois eles vão requerer. Mesmo sem trabalhar uma vez reintegrados no futuro, sendo mais sábio desde já convocar os demitidos, pois só haverá uma despesa. Nem Vossa Excelência correrá o risco de ressarcir o erário público, como manda o parágrafo 8º do artigo 37, aliás, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, das despesas que foram pagas em dobro pelo município, evitando também julgamentos por improbidade. Isso aí, improbidade, seriam as penalidades do prefeito. 3. De forma que, desde já o sindicato, presta atenção nisso aqui, de forma que, desde já o sindicato e o seu advogado comunicam que ajuizarão a execução provisória permitida pela Constituição e atual Código de Processo Civil, vez que a Lei de Ação Popular é de 1965, antes da Constituição, comportando pela legislação atual execução provisória, pois no ordenamento jurídico atual o processo da moralidade administrativa prevalece sobre o processo da legalidade. Pronto. O advogado, aliás, o sindicato deu ciência ao prefeito, né, do processo, como também do julgamento do processo, como também deu ciência ao prefeito do que o sindicato fará, né, se o prefeito não tomar uma providência já para cumprir a sentença, né. Estes são os fatos sobre este processo.
Bom, pessoal, lembrando a vocês que daqui a pouquinho eu ainda vou falar sobre o processo seletivo, né, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, e sobre a reposição salarial. Mas antes nós vamos falar sobre a PEC 32. Esta aqui é para acabar com a gente que trabalha no serviço público e a gente que utiliza o serviço público, né? Quem? Nós que somos trabalhadores, que ganhamos um salário pequeno, que não dá para pagar um plano de saúde, então a gente usa a saúde pública. Nós que somos trabalhadores que ganhamos um salário pequeno, que não dá para pagar educação particular para os nossos filhos, então a gente põe os nossos filhos na escola pública. As pessoas, muitas pessoas que não têm condição de trabalhar por N motivos, algumas doenças, algumas deficiências ou idade, que não tem condição de contribuir com uma previdência, né, para ter o seu direito assegurado. Então existe também o BPC, então esse tripé: saúde, educação, assistência social, que foi garantido a duras penas, depois de muita luta, muito suor, muito sangue, né, na Constituição Federal de 1988. Foi garantida esta seguridade, né? Saúde, assistência social, saúde e educação, né? Que o governo tinha a obrigação de prestar esses 3 serviços à população. Foi daí que foi criado o SUS, foi criado depois o Fundef, né, que depois virou Fundeb, e outros modos de atender aquela população vulnerável, aquela população que não tem como pagar pelos serviços que necessita. Mas o governo federal, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, ele quer acabar com isso de uma canetada só, através de uma emenda constitucional. Ele quer tirar a obrigatoriedade do Estado de fornecer esse serviço para o povo, né? Ele quer colocar o Estado como subsidiário, em vez de obrigado a fornecer o serviço. Ou seja, ele quer entregar o serviço para a iniciativa privada. Se ele entrega para a iniciativa privada, mas nós vamos dar bolsas, nós vamos dar voucher, nós vamos dar vale educação, é um tal de voucher, é um tal de isso, é um tal de aquilo, é um tal de parceria. Parceria para ele quer dizer, vai o dinheiro que era para ir para as escolas, para os municípios, para fornecer educação, para os estados para fornecer educação, para as universidades para fornecer educação, vai para as empresas privadas, as empresas privadas fazem do jeito que quer e fica tudo por isso mesmo. É a tal da flexibilização, né? E isso não é bom para mim, que me utilizo do serviço público, não é bom para você que se utiliza do serviço público e não é bom para nenhum brasileiro que se utiliza do serviço público, que é a grande maioria dos brasileiros. Você presta atenção aqui no Quixeramobim, por exemplo, basta você olhar só aqui a sua cidade. Quantas escolas particulares tem aqui e o tamanho delas? Elas estão cheias de alunos, claro, daqueles que podem pagar. Mas presta atenção em quantas escolas públicas tem e o tamanho delas e a quantidade de alunos que tem lá. Isso quer dizer que tem mais gente que necessita da escola pública do que gente que pode pagar. Preste atenção quantas clínicas particulares tem aqui no Quixeramobim. Aí quantos postos de saúde? Tudo cheio de gente para consultar, né? Quantos hospitais públicos? Hospital particular aqui não tem, né? E os hospitais
tudo cheio também. Então, isso quer dizer que tem mais gente que precisa da saúde pública do que gente que pode pagar a saúde particular. É isso que quer dizer. Sem falar dos nossos idosos, os nossos aposentados, as pessoas com deficiência, todas aquelas pessoas que estão amparadas pelo INSS, pela Seguridade Social, para ter uma vida um pouco digna, com um mínimo de dignidade, de um salário mínimo, que dá minimamente para você comer e continuar sobrevivendo. No caso da pessoa que tem doença, que tem que comprar remédio, ela tem que decidir, ou come ou compra um remédio. Principalmente agora com a carestia que tá e o preço das coisas que estão, né? E fica empurrando, os governos empurrando a culpa um para o outro, e a culpa é de todos os dois, né? A culpa das coisas erradas é a culpa de todos os governos. O governo tá lá, ele tá lá eleito, está sendo muito bem pago para resolver todos os problemas. Tanto o governo estadual, como federal, como municipal. Então, se tem problema, a culpa é deles que não estão resolvendo, né? Então, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, justamente com aquele nefasto ministro Paulo Guedes, enviou essa PEC para acabar com o serviço público e com o servidor público. Porque, como eu acabei de citar, ela é ruim para todo mundo. E para o servidor público, ela é pior ainda. Portanto, você fique atento, né, para também lutar contra essa PEC 32, já que ela é ruim para todo mundo, ela vai prejudicar todo mundo tem que se unir para lutar contra ela, para convencer os deputados a votar contra a PEC 32. O texto deve entrar em pauta esta semana, né, na Câmara dos Deputados. Então, você, cidadão xeramobinense, que utiliza ou que trabalha no serviço público, também é sua obrigação lutar contra essa PEC 32. Todos juntos contra a PEC 32. PEC 32 não, ela faz mal, muito mal ao Brasil, a mim, a você. Sobre a reposição salarial, né, pessoal, a gente continua em negociação com a prefeitura, a gente continua na luta pela reposição salarial de 4,52% de todos os servidores ativos e inativos, né, do município que ganham acima do salário mínimo. Todos esses servidores, eles merecem a reposição de 4,52%, pelo menos, a inflação. Mas até o momento está em negociação ainda com a prefeitura. Ainda não temos nada de concreto sobre esse assunto. Mas a gente não desiste não, tá? Estamos ainda na peleja. Seleção simplificada da prefeitura, né, de Quixeramobim. Edital de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal por prazo determinado. A Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por meio das secretarias municipais participantes do certame abaixo designada, considerando a necessidade de formação do quadro de reserva para as funções de nível fundamental descritas no anexo abaixo, por prazo determinado e prorrogável de acordo com a legislação aplicável, torna público as inscrições para a realização do processo seletivo simplificado, visando contratação temporária de agentes públicos em regime especial de contratação de acordo com as normas instituídas neste edital normativo. Das disposições preliminares, o processo seletivo simplificado será executado por uma comissão composta por servidores efetivos e estáveis lotados no município, designados pelo chefe do executivo municipal através de portaria. Esse era o 2. O processo seletivo simplificado é de responsabilidade da comissão examinadora e será regido por este edital e terá por critério a seleção, a análise de currículo e avaliação por meio de entrevista dos candidatos com inscrições homologada pelas comissões conforme critério definidos neste edital. O edital de abertura do processo seletivo simplificado será
publicado integralmente no mural oficial da Prefeitura Municipal de Quixerambi e sede das secretarias e site oficial da Prefeitura. Esses são os lugares onde você encontra o edital completo. A contratação será realizada de acordo com a necessidade da administração pública pelo prazo determinado de 1 ano, prorrogável de acordo com a legislação aplicável, que se orienta pelas normas para a contratação de pessoal pela administração pública prevista na Constituição Federal de 1988 e outras leis aqui. A ação neste processo seletivo é requisito para a contratação, no entanto, não gera direito de procedência de contratação e esta deverá atender à oportunidade e conveniência da administração pública. A seleção será realizada em 2 etapas, a saber, análise da experiência profissional e análise dos documentos comprobatórios de caráter classificatório. Para o procedimento de análise curricular e de títulos, o currículo será avaliado conforme documentação anexada, procedendo em sua habilitação, tornando-o apto ou não no processo seletivo, conforme requisitos constante em anexo. No ato da entrevista, deverão ser apresentados os documentos originais para a conferência e o candidato deve ainda enviar seu currículo devidamente preenchido de acordo com o modelo fornecido em anexo. O modelo está fornecido aqui no edital do currículo, no edital da seleção. Vamos agora ao cronograma de atividades da seleção. O cronograma, a publicação do edital foi no dia 21 e 22 de setembro, a inscrição dia 23 e 24 de setembro, avaliação curricular de 27 a 28 de setembro, entrevista oral de 29 e 30 de setembro, o resultado preliminar da seleção dia 1º de outubro de 2021. Período recursal de 4 e 5 de outubro de 2021. O julgamento de recursos 6 e 7 de outubro de 2021 e o resultado final no dia 8 de outubro de 2021. Essas etapas aqui de publicação do edital e inscrição, essas etapas já passaram, né? Agora, a partir de agora, já vai a seleção propriamente dita, né? Avaliação do currículo, entrevista e o resultado. Aqui foi esse cronograma aqui de divulgação e inscrição, era só uma complementação, né, das datas anteriores, porque esta seleção estava suspensa, né, como vocês bem se lembram. Bom, isso era o que tínhamos para hoje. Agradecemos a sua paciência, a sua audiência, desejamos um excelente final de semana a todos. E uma semana abençoada também, na próxima semana. Pessoal, lembrando a vocês, nunca é muito lembrar que a gente precisa se unir para lutar contra a PEC 32. Esta semana, a gente deve colocar como uma atividade essencial cutucar os deputados federais do Ceará, cutucar os deputados para que eles votem contra a PEC 32. Vocês fiquem atentos às redes sociais do Sindicec, aos grupos, quem for dos grupos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que nós vamos divulgar a lista de deputados cearenses, nós vamos divulgar as redes sociais dos deputados cearenses e também nós vamos divulgar a opinião deles sobre a PEC 32. E o seu papel, cidadã quixeramobinense, é ir lá, cutucar ele, pressionar ele para ele votar contra a PEC 32, tá certo? Ela que acaba com o serviço público e também com o servidor público.